Eu tenho aqui comigo meus 2 HDs que eu utilizo para fazer backup e o armazenamento das minhas aulas, as fotos, as viagens que eu faço, toda a minha vida tá aqui dentro. E é muito comum que a gente tenha isso, ou HDs externos como esses, ou que você tenha pelo menos uma conta na nuvem para poder fazer backup e garantir que você tenha um armazenamento confiável ali. E se tem uma coisa importante de quando a gente fala de armazenamento, é que esses dados aqui, eles estejam disponíveis e que a gente tenha uma garantia de que não vai perder esses dados. Tanto é que eu guardo isso aqui com o maior carinho do mundo. Isso aqui é um HD mesmo, de disco rígido dos antigos. Eu acho que eu comprei em 2010, 2012, 2013, alguma coisa assim, de 1 tera. E esse é um SSD de 2 teras. A gente evolui, né, ao longo do tempo adquirindo os HDs. E para uma pessoa comum do dia a dia, a única coisa que a gente precisa é disso. Um HD externo, às vezes um backup na nuvem e tá tranquilo, vida que segue. Mas acontece que quando a gente fala de empresas, quando a gente fala de aplicações, quando a gente fala de serviços, a gente precisa ter mecanismos que vai garantir que esses dados estejam disponíveis. Porque se o Google me fala que os meus dados estão armazenados em um único HDzinho lá, que se alguém pegar e jogar fora, perder meus dados, eu vou ficar muito revoltada de estar pagando o Google e meus dados não ter uma garantia de que vai estar lá disponível para mim. E quando a gente fala de empresas, de aplicações, os backups deles, a forma de garantir que esses dados estão disponíveis, não é assim por um HD externo. Sem contar que a quantidade de armazenamento que uma empresa geralmente precisa, que uma aplicação precisa, vai muito além do que míseros 3 terabytes. E a solução para garantir que todos esses dados que essas empresas e aplicações e serviços estão armazenando estejam disponíveis é garantir um armazenamento utilizando RAID, que é o tema da aula desse vídeo. Quando a gente fala de RAID, a gente está falando de uma forma que o sistema operacional ele vai enxergar vários discos rígidos, vários HDs, como uma única unidade de disco. Ele não vai ver esses dois aqui como duas coisas diferentes, mas sim como o mesmo meio de armazenamento. E vai utilizar desses múltiplos HDs para poder garantir que se um HD falha, a gente tem o outro ainda. A gente consegue manter os dados, mesmo que aconteça alguma coisa com algum desses HDs. Tanto é que está no nome, matriz de discos independentes redundantes. Ou seja, a gente quer redundância, garantir que os dados estejam disponíveis. E existem 2 conceitos chaves quando a gente fala disso de RAID, que é o fato do espelhamento, que nada mais é do que quando o que tem em um você coloca em outro, está espelhado, e a divisão dos dados, que a gente chama aí de um array listrado, em que um é justamente você colocar o espelho dos dados, Ctrl+C, Ctrl+V, e no outro a gente está falando de dividir esses dados em partes menores, em listrinhas, literalmente, para poder armazenar em locais diferentes. Então vamos entender o que significa cada um desses níveis de RAID e como que eles funcionam. O RAID 0 ele acontece quando você tem pelo menos 2 discos e os dados vão ser armazenados em ambos os discos, porém um pedacinho em um pedacinho no outro, um pedacinho num, um pedacinho no outro. Ou seja, ele vai estar dividido de forma que na hora que junta os 2 HDs, a gente tem informação completa. Só que é até controverso isso, porque não dá nem para chamar isso aqui de RAID, que tem alguma redundância, porque tem redundância nenhuma. Você só pegou os dados e colocou um pouquinho em um e um pouquinho no outro. E o que acontece? Se acontece alguma coisa com um dos HDs e você fica só com um, você tem só metade da informação. Adianta você ter metade da informação? Não adianta. Então, isso só funciona se você tiver um backup frequente em outro lugar para poder garantir essa redundância. Porque só o fato de você dividir informação entre 2 locais diferentes não vai te ajudar. Aliás, na verdade, isso te ajuda na questão da performance ao ler e escrever dados nesses 2 HDs diferentes por meio dessa divisão de dados nesse método listrado. Então, como vantagem do RAID 0, nós temos uma performance muito maior na leitura e na escrita desses dados. Os 2 HDs são utilizados por completo para poder armazenar esses dados, ou seja, se eu tenho aqui 2 HDs de 2 teras, eu vou ter 4 teras de armazenamento de dados, e é uma tecnologia que é fácil de implementar. Porém, como desvantagem, ele não é tolerante a falhas. Se acontece uma falha, você perde todos os seus dados. Então, isso aqui não é interessante de jeito nenhum quando a gente está falando de sistemas críticos que precisam ter esses dados armazenados e disponíveis. Por outro lado, o RAID 1, ele já garante essa tolerância a falhas. Por quê? Ele vai simplesmente espelhar o que está em um HD
e colocar no outro. Ou seja, é a mesma coisa de eu ter exatamente uma cópia de um HD dentro do outro. Qual que é o problema disso? Você usa só metade da sua capacidade. Se aqui eu tenho 4 teras de armazenamento, na verdade eu só consigo armazenar 2 teras de dados, porque os outros 2 vão ser cópia. Então, como vantagem, a gente tem que ele garante essa tolerância a falhas. A desvantagem é que a gente consegue armazenar só metade do armazenamento de fato. O RAID com nível 5, ele faz a divisão dos dados por aquele meio listrado e adiciona uma paridade. O que isso quer dizer? Esse tipo de RAID, ele precisa de pelo menos 3 HDs diferentes e ele vai colocar um pedacinho dos dados em cada um dos HDs, mas ele também, em um desses HDs, ele vai colocar o que a gente chama de paridade dos dados, que é por meio dessa paridade que, se acontecer alguma falha, ele consegue recuperar os dados relativos àquela paridade. E o bacana é que essa paridade, ela não está em apenas um HD sozinho, ela está dividida entre todos esses HDs. Então, os dados eles não são duplicados, porém, a gente tem essa paridade que vai possibilitar uma recuperação daquele dado. Então, nesse tipo de RAID, a gente já tem uma tolerância a falhas garantida. Para acessar esses dados é rápido, porém, na escrita dos dados pode ser um pouco mais lenta, porque precisa calcular aquela paridade para poder armazenar aquela paridade para garantir a tolerância a falhas. Já o RAID nível 6, ele faz algo parecido com o RAID nível 5, porém com uma dupla paridade. Ele faz essa paridade 2 vezes. Então, assim como o RAID 5, ele vai garantir essa tolerância a falhas, porém ele é um pouco mais caro e mais complexo de implementar. E se no RAID 5 a gente tinha um processo de escrita um pouco mais lento para poder calcular essa paridade, no RAID 6 é mais lento ainda, porque vai calcular 2 paridades. E o último nível que a gente vai conversar, que é o RAID nível 10, ou nível 1.0, ou 1+0, é o RAID que combina tanto o RAID de nível 1 quanto o RAID de nível 2. Ele combina o melhor dos dois mundos. Então, ele vai utilizar o espelhamento que acontece no RAID 1 para garantir uma redundância e vai copiar a parte de dividir os dados ali naquelas listras que acontece no RAID nível 0, de forma a aumentar a performance. Então, você ganha uma velocidade e segurança nesses dados, garantindo uma tolerância a falhas. A desvantagem é que isso tem um custo mais alto e que metade do seu armazenamento está destinado inteiramente a ser uma cópia. Então, se você tem 10 teras de armazenamento e está implementando um RAID nível 1.0, você vai poder armazenar dados de fato em apenas 5 terabytes. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas como que implementa isso? É simplesmente eu mesmo ir lá e copiar os dados para esses HDs dessa forma com que você explicou, se eu escolher um nível de RAID 5, por exemplo? Não. Quando a gente fala de RAID, ele está implementado ou no hardware ou no software. E a gente não precisa limitar esse uso somente a empresas e aplicações, coisas maiores. Você, no seu computador, o sistema operacional consegue te oferecer essa possibilidade de você armazenar os seus dados conforme algum tipo de RAID. Quando a gente fala nesse RAID em software, no momento que você vai salvar alguma coisa no disco, o próprio software já vai organizar para poder salvar aquilo conforme o tipo de RAID que você está utilizando. Se for preciso calcular unidade de paridade, ele vai calcular a paridade. Se for preciso dividir os dados em múltiplos HDs, ele vai dividir. Se for preciso espelhar, ele vai espelhar, e o software que vai fazer isso. Por outro lado, quando a gente fala em RAID a nível de hardware, é o próprio hardware que tem um controlador específico que vai direcionar esses dados para poder ser armazenado nos HDs conforme o tipo de RAID. E aqui na tela agora está aparecendo uma comparação completa entre esses níveis de RAID, contendo vantagem, desvantagem e exemplos de aplicação. Você pode baixar essa tabela lá na minha página do Gumroad. O link está na descrição. Bons estudos e até o próximo vídeo!